Agora imagine uma estátua monumental, símbolo de glória e poder, sendo lentamente pintada de vermelho, até que a pedra desaparece e só resta a cor do sangue, da opressão e do fracasso. Essa é a metáfora perfeita para o socialismo. Ele sempre começa com promessas monumentais, mas acaba cobrindo tudo com a tinta da miséria. E se eu te dissesse que todo país que tentou o socialismo caminhou direto para a ruína, e que isso não é por má gestão, porque tem muitos países que têm má gestão, como o Brasil agora, né? Não é azar, não é incompetência, é porque o sistema é impossível de funcionar. É isso que eu tô falando. E essa não é a minha opinião, é a conclusão de um dos maiores economistas da história, Ludwig von Mises. E ele escreveu um livro em 1922 que explica com precisão cirúrgica por que o socialismo não falha por acidente, ele falha por definição. E hoje eu vou te mostrar, com a ajuda de Mises, por que o socialismo não apenas não funciona, mas destrói tudo que toca. Vou provar com exemplos históricos, com a comparação entre países, com a lógica econômica que ninguém pode refutar e com reflexão que aplica ao Brasil de hoje. E no final, você vai entender porque todo discurso de mais controle, mais Estado e mais planejamento central não é sobre justiça social, é sobre tirar de você a liberdade de escolha do seu próprio caminho. E prepare-se, porque depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar as promessas socialistas com os mesmos olhos. E Ludwig von Mises foi um dos grandes nomes da escola austríaca de economia, que defendia a liberdade individual, a importância dos preços e o mercado como um sistema de informação. Em 1922, ele publicou um livro chamado Socialismo, uma análise econômica e sociológica. E o detalhe impressionante é que, mesmo escrito há mais de 100 anos, o livro parece descrever com perfeição o que vimos acontecer no século XX e até hoje. E a tese central dele é devastadora. Sem propriedade privada, não existe preço de mercado. Sem preços, não existe cálculo econômico. E sem cálculo, uma sociedade não consegue produzir, investir ou decidir o que deve ser feito. E é como tentar dirigir com o GPS quebrado. Você pode ter o carro mais potente, o tanque cheio e o motorista experiente, mas se não sabe para onde ir, vai se perder. E o socialismo é exatamente isso, um sistema sem direção. E aqui entra um ponto mais importante de toda a obra, o problema do cálculo econômico. Parece complicado, mas é simples. Imagina que você tenha ferro, madeira e mão de obra disponível. Você poderia construir uma ponte ou 100 casas. Como decidir o que fazer? No capitalismo, os preços servem como bússola. Eles dizem quanto vale o ferro, quanto custa a madeira, quanto se paga pela mão de obra. Você compara custos e benefícios e escolhe o que gera mais valor. Mas no socialismo não existe preços livres. O governo controla tudo. Sem preços de mercado, não existe comparação. Não há como saber se o ferro para a ponte é mais eficiente do que usar para as casas. É como um médico tentar operar um paciente sem exames, sem o raio-x, sem sangue, sem nada. Ele abre o corpo às cegas no chute. O socialismo é um avião sem painel. Você pode até decolar, mas vai cair. E se você acha isso apenas uma teoria, vamos aos fatos. A União Soviética, durante décadas, controlou toda a produção. E o resultado? Escassez de pão, ao mesmo tempo que sobrava aço sem uso. Enquanto as prateleiras estavam vazias, fábricas produziam toneladas de produtos inúteis, só para bater meta.
Em Cuba, até hoje, carros da década de 50 ainda rodam. Não por paixão vintage, mas por falta de peças e inovação. Na Venezuela, o país com uma das maiores reservas de petróleo do mundo, as pessoas enfrentam apagões de energia e prateleiras vazias. E todos esses países tinham recursos abundantes. O problema não era a falta de matéria-prima, era a cegueira do sistema, uma orquestra sem maestro. Cada instrumento toca, mas o som é puro caos. E agora comparem isso com países que abraçaram o mercado. Alemanha Ocidental versus Alemanha Oriental. Um lado floresceu, virou potência industrial e financeira. O outro, mesmo com a mesma cultura, a mesma língua e a mesma história, afundou em escassez, repressão e fuga em massa. Coreia do Sul versus Coreia do Norte. Um lado virou líder em tecnologia, cultura pop e exportações. O outro, até hoje, enfrenta fome crônica e isolamento total. Não é cultura, não é geografia, não é história, é o sistema. O socialismo destrói porque não tem como calcular. O mercado funciona porque cada preço carrega informação vital. É simples, é claro, é inevitável. O socialismo promete igualdade, mas entrega miséria igualmente distribuída. E se você acha isso é apenas sobre países distantes, cuidado. O discurso do mais Estado volta sempre com novas roupagens. Aqui no Brasil, quantas vezes você já ouviu políticos dizendo que vão controlar os preços, proteger a população ou taxar os ricos para ajudar os pobres? Parece bonito, mas é a mesma receita que levou países inteiros ao colapso. E aqui entra o nosso personagem simbólico, Seu Geraldo. Ele é dono de uma mercearia de bairro, trabalha duro, conhece cada cliente pelo nome, mas quando o governo começa a controlar os preços, ele é o primeiro a quebrar, porque ele não consegue repor o estoque, não consegue pagar o fornecedor, não consegue sobreviver. A propaganda diz que o controle é para ajudar o povo, mas na prática destrói quem realmente produz. Você acha que é sobre justiça social, mas é sobre controle econômico. E quem controla tudo, falha em tudo. E se você quer entender mais sobre isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu preparei uma maratona para você. Tem alguns vídeos aqui, no final vou deixar 2 aqui, mas você pode procurar lá no meu card. Tem vídeos explicando sobre dívida, sobre controle, sobre Trump, sobre Lula, Putin e China. E Ludwig von Mises mostrou há mais de 100 anos que o socialismo é impossível. E o trágico é que 100 anos depois ainda precisamos repetir o óbvio. Enquanto houver quem acredite em milagres socialistas, haverá quem precise lembrar: liberdade é a única saída. O socialismo não distribui riqueza, ele distribui fracasso. Não é apenas uma escolha política, é um beco sem saída. E eu sou Thiago Bordon e esse é o meu legado.